Rodada número 31 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia jogou com o Fluminense na terça-feira. O jogo foi antecipado em um dia para o Fluminense ter mais tempo ali para se preparar para a final da Libertadores. O jogo foi lá em Salvador. Time reserva, obviamente, né? Desde o goleiro até o ponta esquerda. Na verdade, essa formação não tinha bem um ponta esquerda do Fluminense, né? O Giovani é o ponta esquerda. Aqui estamos vendo um 4-4-2, né? Com Lele e Ione Gonzalez jogando como atacantes. Enfim, o Bahia ganhou de 1-0, gol do Everton, gol do Everaldo, gol de cabeça, né? Cruzamento ali vindo pela esquerda. O Everaldo cabeceou muito bem, é o artilheiro do Bahia na temporada, já viveu alguns altos e baixos, mas uma vitória importantíssima para o Tricolor de Aço, que deu muita sorte de pegar o Fluminense nessa situação, né? O Bahia lutando contra o rebaixamento, seria muito mais difícil enfrentar um Fluminense titular, apesar do time também estar oscilando, tanto faz se é titular ou reserva, o Fluminense tem oscilado no Campeonato Brasileiro, né? Antes dessa vitória na rodada passada rodada retrasada, né, que na última rodada, que foi a 30, eles perderam para o Atlético Mineiro. Na rodada 29 eles ganharam do Goiás de 5-3, antes disso eles estavam a 5 jogos sem vencer no campeonato, né? Era uma sequência negativa. E agora perderam para o Bahia, mas a derrota aceitável, né, com o time reserva. O Vitor Hugo até deu uma entrevista bem engraçada, né, falando que mesmo se viesse o Cano, a torneira, o Bahia tinha que ganhar esse jogo de qualquer jeito. O Cano não veio, a torneira também não, e o Bahia venceu, né? Na quarta-feira, o Internacional empatou em 1-1 com o América Mineiro. O Internacional, que tinha uma sequência boa, né, ganhando o Grenal depois da eliminação da Libertadores, aí parecia, olha, o Inter não se abateu, hein? O Inter, vocês estão falando que o Inter vai cair, o Inter não tem a menor chance de cair. Ganhou o Grenal, aí na semana seguinte vai lá, primeiro no meio, né, antes do fim de semana seguinte, teve no meio ali a derrota pro Bahia lá em Salvador. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Aí jogou com o Santos, fez 7-1. Simplesmente a maior goleada desse campeonato. Na rodada seguinte, ganha do Vasco em São Januário. A segunda vitória do Inter fora de casa no campeonato. A primeira tinha sido justamente contra o América no primeiro turno. Aí eles vão no fim de semana e perdem pro Coritiba, um dos times aí que para muitos já está rebaixado. Eles perdem no Beira-Rio de 4-3 pro Coritiba. Ah, mas teve um jogador expulso no começo, verdade. E agora empatam com o América, e por um momento achei que o Inter ia conseguir a proeza de perder em sequência pro América e pro Coritiba, né? Pro Coritiba e pro América depois. Mas não, terminou 1-1. O Ener Valencia abriu o placar pro Inter aos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo, o Marlon, num golaço, descontou pro América e terminou assim, 1-1. É um resultado ruim pro Internacional, que se quisesse almejar alguma coisa maior no campeonato, como uma possível classificação a pré-Libertadores que seja, né? Apesar de que no momento tudo indica que não teremos G8, né? Vai ser G6 mesmo, porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tá bem longe do G6. O Fluminense ganhou ainda não, né? Pode ganhar a Libertadores e não está no G6. E o Fortaleza não ganhou a Sul-Americana. Então não tem como aumentar essa zona de classificação, né? Então o Inter deve jogar a Sul-Americana no que vem e tá fazendo por onde, né? Esses dois resultados aí, esses dois jogos, né, contra times praticamente rebaixados, eram jogos que o Inter tinha que levar os 6 pontos. O Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena em São Paulo. O Corinthians ganhou de 1-0, primeiro tempo chatíssimo. No segundo tempo, o Corinthians em mais um gol. Nos 3 últimos jogos, se você for ver, né, contra o Cuiabá semana passada, contra o Santos no fim de semana e agora contra o Atlético, o Corinthians só tá fazendo gol bizarro. O Romero tirou a bola do gol que ia ser do Yuri Alberto, provavelmente, contra o Cuiabá. Aí no fim de semana o Yuri Alberto perdeu um gol incrível. Foi lá o Jean Lucas e fez o gol contra. E agora o Yuri Alberto cabeceou uma bola fraquíssima na mão do Bento e ele aceitou o gol, cara. Frango, uma falha absurda do goleiro. Pra mim é muito bom. Foi até convocado para a seleção, se machucou e não jogou. Não ia jogar mesmo, né? Mas acabou nem indo para as partidas no banco de reservas. E nesse jogo, não sei o que passou na cabeça dele, que ele tomou um gol inacreditável, né? E o corte do Thiago Heleno também já é uma coisa bizarra. Uma bola subiu pra cima, pareceu você chutar a bola na quadra, com teto, né? Ela foi lá e voltou. Foi muito esquisito. E o Corinthians conseguiu uma vitória que desafoga aí o time. Chegou a 38 pontos, né? Se distancia um pouco mais da zona de rebaixamento. As atuações não são boas, mas nesse momento o que importa é vencer. O Flamengo, que não ganhou nada nesse ano, ainda quando o Tite chegou, né? Alimentaram uma esperança de que podia ser campeão brasileiro, venceram 2 jogos, foram parar na vice-liderança e agora já está fora do G6 praticamente, né? Pode perder até a vaga na pré-Libertadores. A vaga direta está bem ameaçada, a vaga na pré também está. O Flamengo foi derrotado pelo Santos, que com essa vitória
se afasta mais da zona de rebaixamento também, né? Chegou a 37 pontos, ainda tá ali na mesma situação do Bahia e do Cruzeiro. Eles venceram por 2-1 de virada, né? O Flamengo saiu na frente com o gol do Pedro, o jogo foi lá em Brasília, porque o Maracanã estava fechado para a final da Libertadores. Eu não sei porque que o jogo com o Bragantino também não podia ser lá. Teve show, podia ser em outro lugar, em Manaus. O Flamengo não tem torcida no Brasil inteiro. Nessas horas não tá valendo. 2-1 para o Santos, então o Nonato fez o gol de empate, né? Belo gol ali na sobra na entrada da área. Lei do ex-rival, o Nonato que até ano passado estava no Fluminense. Inclusive naquela temporada, né, quando o Nonato foi embora para jogar no Ludogorets, o Fluminense sentiu muita falta dele, né? Demorou para se resolver ele no meio campo sem o Nonato. E agora ele está ajudando o Santos aí nessa luta para permanecer na Série A. No segundo tempo, aos 44 minutos de jogo, né? Seria 89 minutos de jogo. O Joaquim fez um golaço para dar a vitória ao Santos, soltou a bomba ali do meio da rua e terminou 2-1 para o Peixe. O Gerson foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, isso prejudicou também o time do Flamengo. Eu acho que foi uma expulsão que, se ele desse amarelo, eu entenderia, mas a expulsão também dá para entender, porque a bola já tinha sido tocada pelo jogador do Santos, se eu não me engano, o Jean Lucas, e o Gerson, que não tem um histórico muito legal, ainda mais esse ano, né, se envolveu em várias confusões, ele deixa o cotovelo na cara, do jogador, e a expulsão, para mim, não é nenhum absurdo. E aí o Bruno Henrique também é expulso já depois do 2-1, né, nos acréscimos, ele toma uma caneta absurda do Soteldo, desmoralizante, e aí ele vai para cima do árbitro reclamar, toma um cartão amarelo. Aí ele encosta ali no ombro do árbitro, né, dá uma peitada ali no ombro do árbitro, e o árbitro não aguenta ali, fica revoltado e dá o cartão vermelho para ele. Achei exagero do árbitro também, não era para tanto. E aí começou a chover garrafa no árbitro, garrafa no Bruno Henrique, e terminou o jogo 2-1 para o Santos, uma vitória fundamental aí nessa luta contra o rebaixamento. O Coritiba recebeu o Grêmio no Couto Pereira. Olha só que coincidência, né? O Coritiba na última rodada enfrentou o Inter. E agora enfrenta o Grêmio. O América tinha enfrentado o Grêmio e agora enfrentou o Internacional. Enfim, o Grêmio ganhou do América e também ganhou do Coritiba, diferente do Inter, né? 2-1 para o Grêmio. Aos 27 minutos o Vila Sante abriu o placar. Excelente jogador paraguaio. Aí no segundo tempo teve o pênalti para o Coritiba. O Robson converteu. Ele que tinha feito 2 de pênalti também contra o Inter. Aí o Luizito Soares fez uma jogada dando assistência para o Ferreirinha fazer o gol da vitória do Grêmio, né? Colocou o Grêmio novamente à frente do placar e terminou assim o jogo, né? Mas teve a expulsão do Slimani pouco tempo depois do gol do Grêmio. O jogador argelino foi expulso e o Coritiba terminou a partida com um jogador a menos. O Grêmio então se firma no pelotão da Libertadores e o Coritiba já pode se preparar aí para a Série B, né? Com a SAF e tentar fazer um projeto para retornar à Série A em 2025. Na Arena MRV, a Arena Paulinho, né? Porque só ele marca gol lá praticamente, né? O artilheiro da Arena. Ele abriu o placar contra o Fortaleza ali aos 16 minutos, com gol de cabeça, cruzamento do Rubens, o Paulinho cabeceou muito bem. Aí o Fortaleza até empata no finzinho do primeiro tempo, né? Com gol do Luthiero, primeiro jogo do Fortaleza depois do vice-campeonato na Sul-Americana. E eles não conseguem, né, somar pontos no Campeonato Brasileiro, onde eles lutam, né, para se classificar a Libertadores ou pré-Libertadores que seja. O Atlético volta à frente do placar, mais um gol do Paulinho com jogada do Hulk, assistência do camisa 7. Depois, pênalti pro Galo. O Hulk foi lá e converteu, para não dizer que só o Paulinho faz gol na Arena, né? O Hulk já tinha feito antes também, mas agora fez para sacramentar a vitória do Galo, que emplaca 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias consecutivas para o Atlético Mineiro, venceu o Bragantino fora de casa e agora vence o Fluminense e Fortaleza em casa. O Atlético do Filipão, né, gosta desses jogos contra times que propõem o jogo, times que dão espaço na defesa também, que é o caso, né, dessas 3 equipes que eles enfrentaram. Não é o caso do Cruzeiro, que eles conseguiram perder com gol contra em casa, e nem do Coritiba, né? Na próxima rodada enfrenta o América. Mas eu acho que o Galo vence porque o América é um time maluco também, né? Um time que ataca muito, por isso toma tantos gols. E se não fosse a defesa, talvez o América tivesse uma situação melhor, né? O grande jogo da rodada, ou o grande jogo do campeonato, né? Líder contra vice-líder se enfrentando, Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O jogo terminou 4-3 para o Palmeiras. No primeiro tempo, terminou 3-0 para o Botafogo e muitos disseram:
já era. O Botafogo vai ser campeão, o jogo já tá ganho. E que atuação maravilhosa que o Botafogo teve no primeiro tempo. E verdade, que atuação o Botafogo teve no primeiro tempo e no segundo foi completamente diferente. O Carlos Eduardo, né? O Eduardo abriu o placar para o Botafogo aos 21 minutos de jogo. A bola desvia e acaba com as chances do Everton defender, né? Aí o Danilo Neves, que é o Tietê, fez valer a lei do ex, marcando um golaço para o Botafogo, 2-0 aos 30 minutos. E aos 36, né? Pertinho um gol do outro. O Júnior Santos, que deu um pique sensacional, né? Ele faz a jogada, toca pro Tiquinho, o Tiquinho finaliza de perna esquerda, o Everton dá o rebote, o Júnior Santos já estava lá para fazer o gol, 3-0, e parecia que o jogo tinha acabado ali. Tanto que teve um torcedor do Botafogo que foi embora do estádio, né? Gravou o videozinho falando, eu já vim até embora, acabou, não tem jeito. E no segundo tempo, o Palmeiras, sobre uma grande atuação do Endrick, né? A melhor atuação dele no Palmeiras como profissional, sem a menor dúvida, colocou o jogo no bolso no segundo tempo, né? Faz um golaço ali aos 49. Eu acho que pelo Lucas Perry ter tocado na bola, tira um pouco da beleza do gol, mas não desvaloriza a jogada que o garoto fez. Aos 49 minutos, né, de jogo, no total, que seria 4 minutos do segundo tempo, ele faz esse gol. Aí temos, o jogo segue, né? O jogo segue, tem a expulsão do Adrielson, que para muitos não deveria ter sido expulso. A maioria acha isso, eu acho. Mas não acho que o Botafogo foi roubado. O que aconteceu? O árbitro em campo, né? Ele não deu a falta. Ele não deu o cartão amarelo. Aí o VAR chamou e o VAR só pode chamar quando é para dar vermelho. E acabaram dando vermelho para o Adrielson. Eu acho que o amarelo já estava de bom tamanho. Ah, era o último homem. Era, no caso, o Breno Lopes. Mas eu acho que ele não estava em condições de marcar o gol, né? Não era chance clara de gol. Se fosse o Messi ali, já era uma coisa difícil, porque ele estava mais para lateral. Ainda mais sendo o Breno Lopes, que podia sair o gol, podia. Mas eu acho que o cartão amarelo já estava de bom tamanho. Como o árbitro não deu em campo, foi pro VAR e acabou dando vermelho, né? Senão ia contestar. O VAR não chama só para vermelho, chamou para dar amarelo. Mas se ele tem que ver, né, a decisão é do juiz, né? O VAR tem que chamar possível vermelho, a decisão é dele. Acabaram expulsando o Adrielson, que ficou revoltado, chutou o microfone, já estão falando que tem que multar ele porque ele chutou o microfone. E aí, na sequência, o Botafogo teve um pênalti. Por isso que eu acho que não tem nada de operação. Botafogo não pode ser campeão, operação dar o título pro Palmeiras. Ou a corrupção da CBF. Não estou dizendo que não tem corrupção na CBF, né? Isso aí é comprovado. Não sei hoje em dia, mas antigamente tinha, né? Mas eu não acho que tem um jogo de interesses pro Botafogo não ser campeão, né? Não foi de propósito. Senão não teriam dado pênalti na sequência da expulsão. E os palmeirenses reclamam que não foi pênalti. Para mim foi pênalti. Para mim foi. Pênalti do Rony no Tiquinho Soares, né? E o Tiquinho faz toda aquela firula para bater o pênalti, a paradinha e tal. O Everton defendeu. O jogo segue. O Endrick marca o segundo gol do Palmeiras. Um golaço. Esse aí foi um golaço mesmo, hein? Porque se o outro foi uma linda jogada, essa também, ele mata a bola no joelho, já vai cortando o jogador do Botafogo e bate no cantinho, cara. Que gol espetacular. Não deu pro Lucas Perry. E aí depois, mais uma jogada do Endrick, ele faz o cruzamento para a área, o Gustavo Gomes ajeita e o Flaco Lopes faz o gol de cabeça. E aí no final, né, já nos acréscimos lá, aos 51 minutos de jogo do segundo tempo, o Murilo faz o gol da vitória, cobrança de falta lateral ali do Rafael Veiga, e o Murilo escora para dentro do gol. 4-3 para o Palmeiras, que chega firme aí para tentar tirar esse título do Botafogo. A distância que já foi de 9, já foi de 12, já foi de 15 pontos. O Botafogo fez a melhor campanha da história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora a distância é apenas de 3 pontos. O Botafogo tem um jogo a menos, vale lembrar, né? Um jogo contra o Fortaleza, que era para ter sido na semana passada. Então, essa distância pode aumentar para 6. Esse jogo vai acontecer na data FIFA, mas até lá, né? Tem outros jogos difíceis para o Botafogo pelo caminho. E para o Palmeiras também, claro, né? Não são jogos fáceis, mas a tabela parece estar um pouco melhor para o Palmeiras, que tem um elenco melhor, né? E olha que nesse momento o Botafogo já não está sofrendo tanto com lesões, né? Mas é difícil manter o ritmo e tem a questão do treinador, como eu comentei aqui no início da live, né? A partida do Luiz Castro, né, lá pro Al Nassr atrapalhou sim,
apesar do Caçapa ter feito um trabalho excelente, né? Quando ele ficou ali, ele ganhou todos os jogos. Quando chega o Bruno Lage é que a coisa começa a degringolar. O Bruno Lage fez um trabalho ruim, negativo, aí talvez tenham dado tempo demais para ele, sendo que ele mesmo praticamente disse, ó, se quiser mandar embora, manda embora. Então manda embora na hora, pô. Se quer ir embora, não quer ficar aqui, vai embora. Mantiveram mais tempo, e agora tá aí o Lúcio Flávio. Parecia que tinha ajeitado alguma coisa, mas o Botafogo está bem ameaçado. Não é para jogar a toalha e falar que não vai ser campeão, mas tem que acordar. Tá afunilando cada vez mais. E o Palmeiras, quando tá crescendo, né, um time com essa qualidade, não dá para dar bobeira. Na quinta-feira, o Cuiabá recebeu o Vasco na Arena Pantanal. O Cuiabá que vinha de vitória contra o Botafogo lá no Rio, né? Foi derrotado pelo Vasco por 2-0. Lance polêmico ali no primeiro gol, gol do Gabriel Peck. Revisão de impedimento que durou quase 8 minutos, foram 6, se eu não me engano. No primeiro tempo não aconteceu nada, né? Aí botaram a culpa no calor. Realmente, lá em Cuiabá é quente, eu sei que é. Mas tiveram pouquíssimos lances. Uma cabeçada do Davidson ali, que o Léo Jardim fez uma defesaça. 2 chutes horríveis do Praxedes ali que levaram algum perigo. E aí no segundo tempo, o Gabriel Peck abre o placar para o Vasco. O Sebastião Ferreira, que é um jogador horrível que não marca gol há 1 ano. E ele não agrega em nada, cara. Tipo assim, me faz sentir saudade do Ribamar ver o Sebastião jogando. Porque o Ribamar, ele voltava, buscava o jogo. O Sebastião, ele se esconde do jogo. E quando a bola passa na área, ele não é como o Verratti, né? Que falta fez o Verratti, mas o Vasco ainda assim conseguiu vencer. Olha, se o gol fosse anulado por causa do impedimento do Sebastião, porque a jogada foi o seguinte, né? O Zé Gabriel cruza a bola para a área. É tanto Gabriel nesse time. O Zé Gabriel cruza a bola para a área. Aí a defesa do Cuiabá corta. Aí a bola sobra ali pro Sebastião, que chuta na trave. Ele tava de frente pro gol, ele acertou a trave. E ela sobra pro Gabriel Peck fazer o gol de cabeça, né? E o Sebastião talvez estivesse impedido. O ângulo não é muito bom para ver a linha, né? Eles vão lá, traçam a linha e tal, aquela chatice. No fim foi dado o gol e óbvio, né? Eu fiquei muito feliz nessa hora. E lá no finalzinho, o Orediano fechou a conta pro Vasco. Primeiro gol dele com a camisa do Cruz Maltino, ele que foi a contratação mais cara do ano, da história do Vasco, né? Ele que veio lá do Tadieres, não, do Velho Sarsfield da Argentina, o Messi da Shopee, e até agora não tinha feito nenhuma grande atuação, né? Tava jogando muito mal, inclusive, quando entrava. Dessa vez ele entrou bem, fez um belíssimo gol. Espero que ele deslanche, né? E continue jogando bem, porque eu acho que ele tem mais talento, mais qualidade do que o Gabriel Peck, que é o artilheiro do Vasco na temporada com 14 gols. Mas não rendeu, né, até agora. Os dois podem jogar juntos também. O Peck pode fazer a ponta esquerda, que eu acho até que é um pouco melhor para ele, porque o Peck com a bola no pé, ele é muito bom para pegar sobra dentro da área e fazer gol. Por isso que ele é o artilheiro, mas quando ele vai para cima da marcação, ele se embola todo, né? Se banana, parece eu. O Red Bull Bragantino, que é o terceiro colocado, foi até Goiânia enfrentar o Goiás e venceu por 2-0. Confronto aí dos técnicos portugueses, o Armando Evangelista, que por várias vezes eu chamei aqui de Armando Jesus, mas tem ligação, né? Armando Jesus e evangelismo tem tudo a ver. E o Bragantino do Pedro Caixinha ganhou de 2-0. Thiago Borbas abriu o placar ali no finzinho do primeiro tempo. E na segunda etapa, o Thalisson fez o gol que sacramentou a vitória lá nos acréscimos já, né? Aos 45 do segundo tempo, na verdade, né? E aí também teve um gol anulado antes, né, pro Bragantino, mas não fez falta, né? 2-0 aí para o Red Bull, que está na terceira posição, né, do campeonato, ainda tem chance de título também. Para encerrar, o São Paulo enfrentou o Cruzeiro no Morumbi e venceu por 1-0. Gol marcado pelo Luciano no segundo tempo. São Paulo teve algumas chances ali na primeira etapa. O Cruzeiro também teve suas oportunidades, mas o Tricolor foi mais eficiente. O Luciano fez o gol de cabeça e termina com a vitória então do São Paulo por 1-0. Campeão da Copa do Brasil, nas últimas rodadas tem oscilado, né? Teve aquela goleada para o Palmeiras, o empate com o Atlético Paranaense, agora jogou no seu estádio, né? Sem o tapetinho, ele foi lá e venceu. Agora vamos à classificação do campeonato após 31 rodadas. O Botafogo, que só tem 30 jogos disputados, né? Tem um jogo a menos contra o Fortaleza, está na liderança com 59 pontos. São 18 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O mesmo número de derrotas do Palmeiras, que está na vice-liderança.
tem 16 vitórias e 8 empates, 56 pontos somados, não tem nenhum jogo faltando, né? Disputou os 31 jogos. O Bragantino também tem um jogo a menos, que é contra o Flamengo, tem 55 pontos, está em terceiro lugar. O Grêmio está em quarto com 53, o Atlético Mineiro em quinto com 52, olha o Galo chegando aí. O Flamengo tem 50, está em sexto lugar, um jogo a menos, né, que é contra o Bragantino. O Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 49 pontos, o Fluminense é o oitavo com 45. O Fortaleza é o nono com 42 e tem 2 jogos a menos. O São Paulo tem 42 também, o Cuiabá tem 40, o Corinthians também tem 40. Eu falei que era 39 antes, né? Errei por um ponto. O Internacional, sim, tem 39, já é o 13º colocado. O Bahia tem 37, é o 14º. O Santos e o Cruzeiro têm a mesma pontuação. O Santos e o Bahia têm uma vitória a mais do que o Cabuloso, né? Do que o Cruzeiro, que até tem um saldo de gols melhor que os outros dois times, né? O saldo de gols do Cruzeiro é positivo. O saldo do Santos é péssimo, né? Menos 19, uma das piores defesas do campeonato, 55 gols sofridos. O Cruzeiro tem uma das melhores defesas, mas tem um dos piores ataques também, né? Só marcou 28 gols. Não é um dos piores ataques, é exatamente o pior ataque do campeonato, que antes era do Internacional, né? Agora é do Cruzeiro. O Vasco abre a zona de rebaixamento com 34 pontos. O Goiás tem 32, o Coritiba 23 e o América tem 20, né? Coritiba e América, aliás, para mim já estão rebaixados. Eu acredito que o Goiás também vai cair, né? Eu já achava isso no início do campeonato. Para mim ele estaria atrás de Coritiba e América, né? Em questão de favoritismo. Mas até que surpreendeu bastante, ainda tem chance de escapar, tem, né? Mas eu acho que a última vaga é essa, a 17ª. Eu espero que o Vasco saia, quem vai entrar, não importa, né? Acredito que será um dos 3 aí que tem 37 pontos, ou Bahia, ou Santos, ou Cruzeiro. O Tiquinho Soares segue como artilheiro do campeonato com 16 gols, né? Perdeu o pênalti, não aumentou para 17. O Paulinho tem 15, já está na vice-artilharia pela forma que ele está jogando, né? Pela fase e como ele marca gol todo jogo na Arena MRV, ele vai passar o Tiquinho. O Marcos Leonardo tem 13, inclusive foi desfalque para o Santos nesse último jogo contra o Flamengo, né? E mesmo assim o Santos conseguiu vencer seu Marcos Leonardo, que esses gols dele, né, são gols que fizeram parte da maior parte dos pontos do Santos no campeonato. O Hulk tem 12 gols e o Vitor Roque 11, né? Tá machucado, não joga mais o Campeonato Brasileiro. Luizito Soares, líder de assistências, 10 assistências aí para o uruguaio. O Hulk tem 7, o Ganso tem 7 também, Gerson 6, Guilherme 6 e Lucas Evangelista 6.